Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando essa quarta-feira, muitas notícias, vamos logo falar do assunto seleção brasileira. Eu sei que muita gente torce o nariz, mas Carlos, esse é um canal do Botafogo, por que você vai falar tanto de seleção brasileira? Não vou falar tanto assim, mas é claro que Botafogo e Brasil, né? Não esse Brasil de ontem, mas o Brasil tricampeão mundial especialmente, né? São, enfim, duas coisas que se misturam, é até difícil a gente separar Botafogo e Brasil, da história gloriosa do Fogão, também com a história gloriosa da seleção. Mas ontem o Brasil conheceu a sua quarta derrota nas eliminatórias, e aqui momento varandão da saudade, né? Eu sou da época em que o Brasil nunca tinha perdido um jogo de eliminatórias, aí teve aquele jogo, se não me engano, lá na altitude, acho que foi na Bolívia, né, que o Brasil perde, ainda com o Tafarel, acho que foi isso, estou puxando aqui pela memória, então complicado a gente falar agora de uma eliminatórias em que o Brasil já tem 4 derrotas acumuladas em apenas 8 rodadas, loucura, loucura, loucura. Mas vamos lá, temos que falar de Brasil, né, Brasil que mais uma vez aí não se encontrou em campo, Dorival Júnior com muitas dificuldades de ter um time propositivo, de ter um time que saiba o que fazer com a bola nos pés. Não adianta ter jogadores aí, figurinhas carimbadas do futebol mundial, como o próprio Vini Júnior, que fez 2 jogos muito abaixo, praticamente não produziu nada, né? Teve um chute ontem no final da partida, aliás, numa ótima defesa do Gatito Fernandes, isso mesmo, o nosso goleirão aí, que por sua vez, né, foi muito bem com o Paraguai nos 2 jogos, né, 0-0 com o Uruguai e esse 1-0 ontem contra o Brasil. Saiu sem tomar gols, Gatito, nosso goleiro reserva, né? Luiz Henrique entrou no segundo tempo, né, no lugar do Bruno Guimarães, jogador do Newcastle, e o Luiz Henrique, mais uma vez, foi um dos poucos aí que se salvou, né? Teve uma atuação ali até boa, né, dentro do cenário que é essa seleção brasileira, né? Desarrumado. Criou algumas jogadas, fez alguns cruzamentos, enfim. Então, um saldo positivo, ao meu ver, para o Luiz Henrique. Quero saber seu comentário aí, o que você achou do Luiz Henrique, do Pantera. Claro que, se a gente compara com o Luiz Henrique, camisa 7 do Botafogo, ficou devendo. Mas, dentro dessa seleção brasileira, em que muita gente boa aí não consegue jogar, acho que o Luiz Henrique sai realmente com um saldo positivo, né? Então esse foi o duelo de ontem à noite. Vou falar um pouquinho mais aqui da situação da seleção, né? Como eu disse, o Brasil está na 5ª colocação. É que esse ano, né, na verdade, nesse ciclo para a Copa do Mundo, vai ter vaga para praticamente todo mundo, né? Das 10 equipes participando, 7 equipes vão sair felizes. Na verdade, 6 se classificam diretamente para o Mundial, que vai ser Estados Unidos, Canadá e México, né? 2026. E a 7ª equipe disputa ainda a repescagem, né? Então, um festival de vagas. Agora dói a gente ver o Brasil apenas na 5ª colocação. A Argentina, que lidera com folga, está com 18 pontos, ainda se deu o luxo de perder ontem lá em Barranquilha, perdeu para a Colômbia 2-1, né? E ainda assim nem é ameaçada, né? Está ali com seus 18 pontos. O Brasil com os 10 pontos, frutos de 3 vitórias e 1 empate e as 4 derrotas, né? Passa a ser ameaçada aí por Bolívia e Paraguai, quem diria, né? A Bolívia, nessa data FIFA, venceu seus 2 jogos, né? Então somou 6 pontos, chegou a 9, e o próprio Paraguai, que nos derrotou ontem, chegou também a 9. Quem está coladinho com o Brasil com 10 pontos é a seleção da Venezuela. A seleção vinho tinto da Venezuela, olha só que loucura, do nosso Jefferson Savarino. E aí agora conto para vocês que o Savarino jogou ontem, né? Tinha ficado fora da surra que a Venezuela tomou para a Bolívia de 4-0. Ontem o Savarino entrou no jogo com o Uruguai, difícil o jogo com o Uruguai, e se saiu muito bem. O Savarino teve uma ótima atuação, inclusive testou ali o goleiro Rocher, né? Que é do Internacional, 2 vezes. Então, uma boa atuação do Savarino. Então, a gente agora lembrando, né, que Savarino, Gatito, Luiz Henrique, obviamente, hoje se deslocam de volta para o Brasil, de volta para o Rio de Janeiro, para se integrarem ao grupo do Botafogo, né, que
como vocês sabem, jogará já neste sábado, né? Além do Bastos, que eu já tinha comentado, o Bastos já até deve estar chegando no Brasil hoje, já que Angola jogou antes, beleza? Então, esse giro aí de eliminatórias sul-americanas, né? E sobre o Gatito foi isso, né? Uma grande defesa ali num chute do Vini Júnior, num lampejo ali de Vini Júnior, né? Talvez a única coisa que o Vini Júnior fez aí em 2 jogos. E teve também no primeiro tempo uma boa saída ali nos pés do jogador do Brasil, do Gatito, né? Roberto Fernandes, mais conhecido como Gatito. Galera, vou dar uma passada aqui nas datas. Para sorte do Brasil, ou não, né? Ainda temos 4 jogos esse ano. Até meu pai estava me perguntando quantos jogos faltavam esse ano, se eram só 2. Não, temos ainda mais 2 rodadas esse ano, tá? Então é importante que o Brasil reencontre, né, o bom futebol, ou encontre, né, no caso dessas eliminatórias, já que praticamente não teve nenhuma atuação de destaque, né? Então vamos lá, as datas, vou botar com asterisco essas datas, porque a Conmebol sempre pode modificar alguma coisa, né? Então, dia 10/10, o Brasil vai ao Chile, né? Pegar a seleção chilena, que é uma das piores aí das eliminatórias, e depois, no dia 15/10, o Brasil recebe em Brasília a seleção peruana, que também é uma das piores, né? Chile e Peru estão ali brigando para ver qual que é a pior seleção. Então, uma oportunidade de ouro aí para o Brasil fazer 6 pontos, né? Algo que ele não conseguiu dessa vez, e chegarmos aí logo a 16 pontos. Acredito que não pode ser diferente a meta do Brasil, mesmo enfrentando, como diria Galvão Bueno, né? Galvão Bueno falava, né? Tá em crise, chama o Chile! É tipo isso. E depois ainda tem a rodada em novembro, tá? De novo, com asterisco em relação às datas. A princípio, dia 14/11, o Brasil vai jogar na Venezuela. Então, quem sabe um confronto Luiz Henrique e Savarino, né? Dessa vez. E fecha o ano, dia 19, provavelmente no Nordeste, tá? Ou Norte ou Nordeste. Acho que o Nordeste seria o ideal. Normalmente, né, a região Nordeste recebe o Brasil de braço aberto. A gente lembra até das eliminatórias de 94, né, que é aquela arrancada do Brasil nas eliminatórias de 94, se inicia lá no Recife, né? Os jogadores começam a entrar de mãos dadas e tal. Que, aliás, era uma coisa que eu não curtia, tá? Opinião não popular, né? Eu não gostava daquele negócio de andar de mãos dadas, parecendo jardim de infância, mas acabou que pelo menos funcionou, né? O jogo decisivo acabou sendo no Maracanã, aquele Brasil 2-0 no Uruguai, com show do Romário, né? E a classificação, né? Quando o Romário volta a ser convocado pelo Parreira, e a classificação para a Copa de 94, né? Então é isso. Então, repetindo rapidamente, Chile, Peru, Venezuela e Uruguai. Brasil ainda enfrenta, né? 4 jogos, possibilidade aí de 12 pontos para o Brasil. Tomara, né? Que pelo menos desses 12 aí o Brasil faça uns 10 pontos, né? Para terminar razoavelmente o ano, um ano tão complicado. E aí eu também quero fazer outro questionamento aqui para vocês. Eu sei que, né, foge do assunto Botafogo, mas a minha opinião, né, a gente tem uma bronca com a atual CBF, né, mas a gente tem que saber dissociar do nosso amor pela seleção brasileira, a seleção de Garrincha, né, e de tantos outros. Então essa seleção a gente ainda guarda no coração, né? Agora da CBF é muito complicado, né? Por isso que é difícil dissociar. Mas, enfim, então eu queria deixar o questionamento para vocês se o Brasil deve voltar a pensar num técnico estrangeiro, né? Eu acho que esse questionamento é válido, não é questão de querer fritar o Dorival, mas a gente percebe o Dorival aí com sérios problemas em armar esse time, né? E foi até levantada essa bola também na transmissão ontem, o time do Paraguai, né, como eu tinha dito no vídeo que eu gravei aqui ontem, metade do time joga no Brasil, então não tem explicação para a gente ver um futebol muito mais intenso da equipe paraguaia do que do próprio time brasileiro, né? Vamos em frente, galera. Eu falei do Rocher, né, goleiro do uruguaio, que é o goleiro do Inter. O Internacional joga hoje. E por que a gente deve estar de olho no jogo do Inter?
porque o Inter enfrenta o Fortaleza, que é aquele jogo adiado, né? O jogo do asterisco, e o Fortaleza, se vencer, vai nos ultrapassar na tabela. Vou bater na madeira aqui, né? Se rolar pelo menos um empate, segue tudo como antes. O Fortaleza tem 48 pontos, né? O Botafogo tem 50, né? Fortaleza hoje tem 24 jogos, precisa fazer esse jogo para igualar tudo em 25 partidas, né? Com o Botafogo e as outras equipes, tá? Então o jogo 19h30 no Beira-Rio, transmissão do Sport TV e Premier. Então um jogo aí para a gente torcer. E o Inter deu uma recuperada no campeonato. Acredito que o Internacional possa, de fato, vencer o Fortaleza, ou pelo menos um empate, já que vai estar jogando em casa, né? Outra partida para a gente dar uma olhada, né? O nosso adversário de sábado, o Corinthians, entra em campo hoje. Corinthians motivado aí com contratação internacional do Depay, chegada do Depay num jatinho de R$1,5 milhão, sei lá, o custo, né, do voo do jatinho, né? Não o jatinho custa muito mais. Então, daqui a pouco eu vou falar, cadê a imprensa paulista para cobrar fair play financeiro para o Corinthians, né? Engraçado isso. Então, o Corinthians que afundado aí numa dívida tremenda, falou, não, Depay não vai vir num voo da KLM vindo de Amsterdã, não, vamos alugar um jatinho por R$1,5 milhão, porque a gente vai gastar. Isso aí ninguém fala, né? Interessante. Corinthians e Juventude pela Copa do Brasil, jogo de ida em Caxias do Sul, a equipe gaúcha venceu por 2-1, portanto o Corinthians precisa, aquela história de sempre, fazer pelo menos um resultado simples, um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou então 2 gols de diferença para decidir tudo nos 90 minutos, partida lá em Itaquera, 21 horas, tá? No Sport TV. Pessoal, agora sim, falarmos de Botafogo, né? Data FIFA, eu sei que te acaba buscando aí outros assuntos. Alex Telles foi o assunto do dia, apresentado oficialmente ali às 3 da tarde, no Newton Santos. O Alex Telles, que até brincou, né? Telles no fogão, são 13 letras, ele que vai vestir a camisa 13, histórica, de Zagallo, por que não dizer também Louco Abreu, né? Então, Alex Telles deu uma ótima entrevista. Aliás, eu tenho gostado muito das falas dele desde que chegou. Um cara muito esclarecido, um cara, né, espontâneo, um cara com facilidade de comunicação, né? E que são os estilos diferentes das pessoas, né? Teve gente ontem me mandando mensagem, meu pai também comentou. Gostei do Alex Telles, estava falando, porque o Vitinho, por exemplo, comparando, um cara mais, né, introspectivo, né, mais tímido para falar, tal. Alex Telles deu realmente uma ótima entrevista, né, mostrando toda a felicidade dessa chegada dele ao Botafogo, né, e ele estava ali com o Alessandro Brito, com o Pedro Martins, e o próprio Pedro Martins, se não me engano, comentou, né, que foi talvez a contratação mais rápida da SAF Botafogo, da história da SAF, porque no dia 31 de agosto o Botafogo ficou sabendo da situação do Alex Telles estar livre no mercado. E no dia 1º, agora, o Botafogo já estava fechando o contrato e o Alex Telles assinando com o Botafogo. Então, foi realmente questão de horas, né? Claro que houve, né? E o Alex Telles está sempre mencionando isso, né? A questão da ligação de vídeo do John Textor, né? Para falar do projeto do Botafogo, né, do quanto que seria importante o Alex Telles vir vestir a camisa do Botafogo. E o Alex Telles disse, pela história, quem conhece, ele abre a coletiva falando, quem conhece a história do Botafogo, né, não pensa 2 vezes antes de querer vir, ainda mais pelo projeto atual do Fogão. Então, grandes falas aí do Alex Telles, fiquei realmente animado, empolgado, né, um jogador com uma bagagem internacional fantástica, né, ele mesmo falou, né, do quanto que ele amadureceu. Ele sai do Brasil com 20 anos, agora está batendo 32, né? Então 12 anos aí de Europa, né? De novo, Galatasaray, Porto, Manchester United, Sevilha, enfim, recentemente Oriente Médio, Al Nassr, enfim. Então, uma larga experiência internacional, além da própria seleção brasileira e Copa do Mundo, né, com a seleção na última Copa. Então, muita experiência para o Alex Telles.
E é isso, parece que é um cara que está muito motivado. Ele disse que já vinha acompanhando o Botafogo há um bom tempo, pela amizade que ele tem com o Tiquinho Soares, né? Que o Tiquinho também tinha sido um cara muito importante, né? Ele cita o Tiquinho como o cara que falou, pô, vem ser feliz no Fogão, vem ganhar títulos com a gente aqui, né? Que eles falaram, né? Nessas horas aí de negociação, e que também ele já ouvia falar muito da cidade do Rio de Janeiro, do Botafogo, da estrutura do Botafogo, por conta do Luiz Castro e da comissão técnica do Luiz Castro, que estava lá dirigindo ele recentemente, né? Então, quando chega a proposta, quando chega o Textor para falar com ele já estava ali com o coração, né? Digamos aí, bastante alvinegro, né? Então foi só realmente uma questão aí de horas mesmo, como eu disse, para confirmar esse retorno dele ao Brasil, que já era um desejo. Óbvio que o projeto também envolve, né, a possibilidade de retorno à seleção brasileira, né? Ainda mais quando a gente vê essa seleção atual, em que os laterais realmente deixam muito a dever, né? Por mais que a gente saiba que são jogadores aí também de renome, né? Mas a história do Alex Telles aí na posição, né, como lateral esquerdo, é difícil de ser igualada com algum jogador da atualidade, né? É muita história, é muito currículo, né? É pesado o currículo. E ele está em atividade, treinou essa semana normalmente, né? Tem tudo, tanto ele como o Vitinho, de irem para o jogo, se assim o Arthur Jorge desejar, né? Falando um pouco mais dessa amizade com o Tiquinho, até essa é uma matéria no GE interessante, né? Em que o Porto, nas temporadas aí recentes, né? Até de poucos anos atrás, tinha um trio brazuca, né? O terceiro jogador eu confesso que eu não conheço. Se você conhece, comenta aí embaixo. O meia Otávio Monteiro, tá? Então era Tiquinho Soares, Alex Telles e Otávio Monteiro, trio brazuca do Porto, que conquistou muita coisa, tá? Primeiro, tanto Alex Telles como o Tiquinho ficaram 4 temporadas lá no Dragão, né? E esse período foi o maior período para ambos os jogadores, Tiquinho e Alex Telles, né, nas suas carreiras. Foi o clube que eles mais tempo ficaram, né? Tomara que Tiquinho já está aí se caminhando aí para uma terceira temporada no Botafogo, né? Mas enfim, então foram 4 anos de muitos títulos, tá? Até anotei aqui para passar para vocês. 2 vezes campeões da Liga Portuguesa, né? O Campeonato Português. Uma vez campeão da Taça de Portugal e uma vez campeão da Supertaça Cândido de Oliveira. Então, 4 títulos importantes de Portugal conquistados em 4 temporadas, tá? O Tiquinho Soares, que acumulou 65 gols nesse período, que é uma marca também fantástica, né? Tiquinho Soares deixou muitas saudades lá no Porto, né? O Alex Telles eu até reconferi, porque eu fiquei impressionado quando eu vi esse número, de 26 gols, né? Ele sai do Porto como o defensor, né? Jogador de defesa que mais gols fez até hoje vestindo a camisa do Dragão. Impressionante, impressionante. Desses 26 gols, a temporada, né, mais pródiga, digamos assim, foi a 19, né, 2019/20, em que ele fez metade, fez 13 gols. Então, Alex Telles também se mostrando aí um lateral artilheiro, pelo menos nesse período de Porto, né? E tomara que ele reedite, então, essa dupla, essa sintonia. E eles são também, obviamente, né, muito amigos, né, fora de campo, as famílias, as esposas, enfim, muito amigos aí. Alex Telles e Tiquinho Soares. Legal a gente ver aí essa importância do Tiquinho. Eu sei que muita gente critica o Tiquinho, que a gente... há um ano que a gente não vê mais o Tiquinho jogando bola como jogava, né, naquele primeiro turno do ano passado. Muita gente fala, bate nessa tecla, mas o Tiquinho tem sido importante. O próprio último jogo Fortaleza, ele participa ali do segundo gol. Então, acho que o Tiquinho é um cara que é impressionante como o pessoal até menospreza, mas ele é um cara que ainda é muito ídolo da torcida do Botafogo. Volto a dizer, no estádio eu vejo, né, a torcida que vai ao estádio, que vai ao Newton Santos, gosta muito do Tiquinho. Claro que, né, não dá para ser unânime, mas eu vejo mais a galera aqui online comentando, e tá no seu direito também. Se você não gosta do Tiquinho, acha que o Tiquinho já era, beleza, né? Falando com educação, sendo respeitoso com o Tiquinho, sendo respeitoso com os outros amigos aqui que assistem o canal, tá tudo certo, né? A corneta é livre, né? Mas eu acho que o Tiquinho, ele realmente é um cara que é importante para o Botafogo.
ainda é importante, né? Hoje não é titular, mas é um cara que quando entra ali em campo, né, pode ser importante, né? E é sobre isso, beleza, galera? Então, gostei muito da apresentação do Alex Telles, estou realmente animado, ver que o cara tá afim, né? Fala em títulos, mentalidade, né, dele, e um cara que passou por esses clubes que eu citei, e com com tantos títulos, especialmente em Portugal, né, ele tem essa mentalidade vencedora, que é o que o Arthur Jorge tem implementado no Botafogo desde o dia que chegou. O Botafogo esquecer aquela nuvem negra, né? Esquecer coisas que só acontecem com o Botafogo de uma forma negativa, né? E pensar só no coisas que só acontecem com o Botafogo positivas, né? Acho que essa é a virada de chave que todos nós, estou falando isso também para mim, todos nós precisamos, né, incorporar, né, um mindset, para usar o termo da moda, uma mentalidade vencedora, a mentalidade de vamos disputar sim todos os títulos daqui para frente, se vamos ganhar ou não, às vezes, né, foge do controle a outras grandes equipes, né? Agora mesmo teremos um confronto na Libertadores contra o São Paulo, que é uma equipe tricampeã da competição. Então, é óbvio que o Botafogo tem que respeitar, o torcedor do Botafogo tem que saber que é um grande adversário que a gente vai ter pela frente, não vai ser fácil, pesa, né, nesse caso aí, sim, óbvio que no cenário geral a tradição do Botafogo é maior que a do São Paulo, mas o São Paulo é uma equipe muito tradicional em Libertadores, em mata-mata, então o Botafogo tem que saber que vai pegar um grande adversário e teremos que ser o Botafogo, né, com grandes atuações como teve contra o Palmeiras, para pensarmos em passar pelo São Paulo e depois Peñarol ou Flamengo numa semifinal. Beleza, galera? Deixa o seu like, faça seu comentário. Ótima quarta-feira a todos. Tamo junto, aquele abraço. Ó, recadinho final. Amanhã a minha internet aqui dizendo que vai estar revisando, sei lá, vai estar tendo uma manutenção. Eu espero conseguir soltar o vídeo no horário tradicional de sempre, tá? Mas se eu achar que não vai dar, ou eu gravo antes ou eu gravo depois, vocês não vão ficar sem vídeo não, tá? Até porque, né, a gente tem o nosso horário diário aqui, né? Vou dar um jeitinho aqui de publicar, mas já tô avisando caso atrase um pouco, beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu!